Salve simpatia, boa noite, boa tarde, bom dia. Quando o rato não vai ao artista, é o artista que vem ao rato. E hoje a gente está aqui para falar com a fera Gabriela Fero. E aí, Gabriela? Gabriela, take 1. Eu cresci no ateliê de pintura, né? Sou filha de pintora. Tive um interesse pelo desenho e pela pintura também desde muito cedo, mas não adentrava muito esse espaço porque eu era uma criança asmática, tinha problema com a tinta, passava mal. Isso foi vindo com o tempo, né? Foi uma infância passando de cidade para cidade ali no interior de São Paulo. Nasci em Piraju, morei em Guarujá, fui para Santos e finalmente, final da década de 90, vim para Macaé, vim para o estado do Rio. Em algum momento eu começo a pensar em estudar, né, alguma coisa relacionada com a pintura, relacionada com a arte, que foi a minha primeira passagem pelo Parque Lage. Isso em 2012, eu acho. Só que eu me senti muito fora da atmosfera, não me senti pertencida àquele espaço. O Parque Lage foi uma coisa estranha para mim a princípio. Então, eu voltei 11 anos depois para estudar com o Fernando Cocchiarelli e com a Anabela Geiger, né? E nesse tempo, muita coisa aconteceu. Eu passei pelo automobilismo, né? Teve essa faceta da vida. Foram 15 anos correndo. Eu fui piloto de kart. Na real, meu pai sempre foi um apaixonado por automobilismo e ele tinha esse hábito de ir em estacionamento de shopping, supermercado, para ver a galera correndo. Com 7 anos eu comecei a frequentar esses espaços, meu pai me colocou para correr, me apaixonei, né? Para criança é muito fácil, muito sedutor, velocidade e tal. Mas assim, não teria dado aonde deu se não fosse a criação em Macaé, que já tinha uma tradição no kart, as pistas de rua, né? Essa coisa que acontecia ali no asfalto da cidade mesmo, nos anos 90. Isso foi sendo resgatado ali em 2007, 2008. Então, me viram correndo e me fizeram esse convite, né, de correr profissionalmente. E aí eu comecei uma carreira, né, no kartismo. Fui correr a Sudeste, Carioca, alguns campeonatos estaduais, interestaduais. E isso foi indo, né, foi, enfim, de um jeito que eu não esperava muito que fosse acontecer. E aí também me desencantei com o esporte, fui fazer faculdade de produção cultural, passei por alguns espaços, mas esse denominador comum sempre foi o desenho e a pintura, né? Era o que eu estava fazendo na paralela de tudo isso. E uma coisa que marcou bastante foi a ida para a Irlanda, em 2013. Foi justamente no momento de ebulição política brasileira, né? Eu não estava no Brasil, eu tinha uma prima morando em Dublin. E ela falou, junta um dinheiro aí para passagem e vem, que você já tem tudo te esperando, basicamente, né? Eu comecei a trabalhar com produção cultural lá e, na paralela, pintura. Eu tentei fazer um curso de desenho, alguma coisa ali próxima de mim, que eu fui morar em The Liberties, que era um bairro basicamente industrial, né, histórico de Dublin. Esse estreitamento com o desenho não rolou, mas eu tive a oportunidade de estar me aproximando de outros lugares da arte, como, por exemplo, o cinema e a música. E fui estudar cinema na Gaiety School, que era uma baita faculdade, mas ela oferecia cursos gratuitos de férias. Então, foi uma oportunidade de estar adentrando esse espaço também. Então, tinha um interesse muito grande pelas artes, mas não conseguia ver a pintura como um lugar profissional, né, de sustento e tudo mais. Isso foi acontecendo, aí sim, com o retorno ao Brasil 2 anos depois. Foi quando eu efetivamente comecei a me entender como pintora, comecei a explorar grandes formatos. Já me entendia como uma mulher progressista, mas em Dublin eu tive contato com os anarquistas de The Liberties, né? Que era essa Dublin 8, em certa ebulição política também naquele momento. Era uma quantidade muito significativa de brasileiros da Irlanda, né? Hoje eu acho que esse número deve ter aumentado, inclusive. Mas então, enquanto 2013 acontecia no Brasil, manifestações também aconteciam nas ruas de Dublin, né? Em solidariedade ao que estava acontecendo, e que era esse fenômeno que a gente não conseguia entender muito bem o que era ainda. Mas essa aproximação com os anarquistas foi muito interessante, porque eu entendi que existia alguma coisa para além do que a gente entende como esquerda liberal, né? Então, quando eu volto para o Brasil,
eu já começo a me aproximar também de alguns partidos políticos, alguns coletivos comunistas, né? Eu voltei para o Parque Lage, então eu encontro com o Fernando e com a Anabela ali, e as coisas fizeram mais sentido dessa vez, né? Tive a oportunidade de expor pela primeira vez com o Fernando numa coletiva no Pierre Mauá, curadoria do Fernando Cocchiarelli e da Patrícia Toscano, e ali foi um primeiro momento de entendimento maior do que seria aquele circuito, do que estava acontecendo na chamada arte contemporânea brasileira, né, que eu até prefiro chamar de arte financeirizada ou arte financeira, que é, enfim, uma forma pela qual uma crítica de arte chamada Aldequerros se refere a essa dimensão da produção artística mundial. E foi muito interessante. Ali eu consegui perceber que a poética do trabalho estava se encontrando mais com esse espaço. Não foi efetivamente um movimento meu de reivindicação desse lugar, mas foi realmente um encontro, né? Quase que muito fluido ali, quase que natural desse convite que surgiu, e aí eu passo a olhar para esse espaço com um pouco mais de cuidado, digamos assim. Paro de frequentar o Parque Lage em 2017, 2018. 2 anos depois veio a pandemia, eu morava no Rio, e aí fui para Macaé, a cidade onde eu fui criada, né? Então houve uma fase dessa produção artística muito voltada para uma crítica à indústria petrolífera que vinha de Macaé, né, desse contato com a cidade que tem um boom muito grande, onde chegam as empresas, as multinacionais americanas principalmente, sob uma certa ideia de que aquilo ofereceria emprego em abundância e uma vida muito boa para a população, e o que eu via de perto era justamente um esgarçamento dessa força de trabalho, né? Então tinha um lugar muito entusiasmado também, na medida em que eu fui me entendendo como artista, né, ou trabalhadora da pintura, de criticar esse lugar do Brasil enquanto um país de capitalismo dependente, mais especificamente estando em Macaé, olhando primeiro para esse capitalismo industrial, digamos assim, né, do petróleo, da capital do petróleo brasileira. Foi uma fase muito marcada pelo uso dos símbolos e signos da indústria petrolífera se voltando contra os seus próprios referentes, né? Então, da indústria automotiva também. Então, pegava tipo, a logo da Ford e ressignificava, colocava foice, colocava fora. Quando eu comecei a olhar para o muralismo, porque tinha essa referência muito íntima dentro de casa, eu fui pesquisar que pintores faziam isso também, né? Claro, me esbarrei com Portinari aqui no Brasil, que também foi uma outra referência, mas quando eu me esbarro com o movimento dos muralistas mexicanos, eu dou uma pirada, né? É isso que eu quero fazer. Só que a dimensão caricata do muralismo mexicano era uma coisa que talvez tenha se apresentado de maneira um pouco incômoda para mim a princípio. Então, eu acabei entrando numas de esmaecer esse rosto, né? E até uma forma interessante, do ponto de vista filosófico, de você tirar um pouco o indivíduo do centro, né? Em 2021, eu participei da residência da Galeria Refresco. Foi muito interessante, a gente fez a primeira amarração, que é um projeto de reivindicação de algumas instituições que estavam na iminência de privatização na época. Então a gente fez com os Correios aqui no Rio. A gente pegou uma placa dos Correios, né, na parede, com uma linha vermelha, e foi à luz do dia amarrando essa placa. E as pessoas ficavam interpeladas, né? Elas queriam parar para conversar sobre aquilo, e isso então desencadeava uma conversa política a respeito do que estava acontecendo. Uma outra exposição interessante foi a Zil Zil Zil, no Hélio Oiticica, que foi curadoria do Felipe Carnaúba, da Bruna e do Antônio. E lá a gente subiu um mural com uma figura meio humana, meio carcaça animal, com a faixa presidencial atravessada, né? E aquilo deu um monte de dor de cabeça, não para a exposição, mas para, enfim, investidas mais reacionárias nas redes sociais, né? Galera que quer vir discutir aparentemente numa boa sobre o trabalho, e aí acaba também direcionando isso para uma discussão que é efetivamente tentar minar a subjetividade de quem está fazendo aquilo, né? No sentido de que não cabe para o momento, né? Como se a arte já tivesse superado o lugar de uma reivindicação política mais explícita, que nem é o que eu costumo fazer nas pinturas, mas teve um desdobramento bastante interessante.
E foi a minha primeira exposição também numa instituição, né? A gente é afundado em imagem o tempo inteiro. Então tem uma característica também da produção pictórica de hoje, que é uma dificuldade muito grande de você atravessar o outro com o que você está fazendo, né? No sentido de que tudo é muito banal. O avanço tecnológico, o desenvolvimento da tecnologia, a capacidade de impressão e reprodução do objeto, isso vai ficando muito dificultoso. Então eu comecei a perceber que, claro, a dimensão por si só ela não diz nada, mas a vontade, né, e a necessidade de trazer essa crítica social no grande formato, ela toma um corpo muito mais interessante, né? Existe um marco histórico nesse momento que a gente vive, que é essa tragédia humana que é o genocídio do povo palestino. Então, agora eu entro numa pesquisa sobre o que eu estou chamando de subterrâneo, que é justamente tomar os túneis da resistência palestina e de outros povos oprimidos do mundo como um ponto de partida para falar do problema brasileiro. Por isso que tem essa dualidade, né, do fora e do dentro, da luta que acontece no subsolo, mas também fora do subsolo, e a utilização da terra também como uma certa reivindicação da nossa problemática, né, dos nossos problemas, do que a gente vai efetivamente precisar se confrontar aqui. A ideia, do ponto de vista crítico, filosófico, é justamente esse, né? Uma arqueologia do arremesso, ou seja, pensar na nossa potencialidade de lançar coisas à frente, né? De atirar, no melhor sentido da palavra, para um outro lugar de luta que não é o lugar de luta mais hegemonicamente discutido e apontado pela esquerda brasileira, né? Quer dizer, há alguma coisa maior a ser feita. Se você para pensar e analisar materialmente que as armas que matam parte da população brasileira são as armas que vêm de Israel, a gente já está muito mais próximo desse problema do que se diz por aí. Se a extrema-direita fala em armar a população, assim, abstrato, todo mundo tem o direito a ter uma arma, as pessoas vivendo a violência do dia a dia acabam entendendo que essa pode ser uma possibilidade de se contornar um problema latente, né? Qual que é a nossa resposta para isso? Eu acho que se trata da gente não reconhecer o que a gente chama de circuito de arte contemporânea como um espaço legítimo de circulação desses trabalhos, né? Isso é só uma perna. Até porque o parâmetro que a gente vai ter para analisar o nosso próprio trabalho ali dentro, ele é muito raso, né? No sentido de que o que é bom, o que entra e o que não entra, né? Como que essas catracas de ouro funcionam? Então, em termos de utilização da arte como uma ferramenta política, eu não estou muito preocupada em entender o circuito de arte contemporânea nesse sentido. A produção da arte com as massas, para as massas, é uma coisa feita na paralela, e que eu acho que aí, em termos de utilização da arte e da cultura como uma ferramenta ideológica, é uma coisa que não vai se realizar em galerias e museus de arte por enquanto. O entendimento dessa aparelhagem ideológica, né, onde a cultura está inscrita, porque ela é um aparelho ideológico do Estado, ela faz as ideias dominantes de um tempo permanecerem as ideias dominantes de um tempo. E a arte ela tem um papel fundamental nisso, porque ela pode chegar causando algumas fissuras, né?